Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, a questão de algumas semanas atrás, o advogado de um dos réus da trama golpista, um tal de Jeffrey Chikine, fez uma denúncia. Na verdade, pela primeira vez, o bolsonarismo disse algo que é verdade. No âmbito da investigação do inquérito 4995, a Polícia Federal investigou o ministro do STF, André Mendonça. E essa notícia repercutiu muito pouco. E por que é que repercutiu tão pouco, minha amiga, meu amigo? Repercutiu pouco porque, na verdade, existem restrições à investigação de um ministro do STF por qualquer tipo de ação da Polícia Federal que não seja autorizada pelo STF. Mas há exceções. E a exceção, nesse caso, eu vou explicar aqui nessa edição. Houve sim uma investigação amplamente noticiada por alguns veículos da extrema-direita sobre essa investigação contra o ministro André Mendonça do STF. Por quê? Porque surgiram indícios na investigação sobre Eduardo Bolsonaro de que o ministro André Mendonça estava atuando no STF a favor da família Bolsonaro, o que surpreende 0 pessoas. Bom, o fato é que agora o ministro André Mendonça dá novos motivos para que essa investigação preparatória do STF contra um ministro do STF por parte da Polícia Federal prossiga. O que acontece? Você pode investigar um ministro do STF, a Polícia Federal pode investigar o ministro do STF, não pode investigar completamente uma investigação invasiva, que quebre sigilos, não pode, precisa de autorização do próprio STF. Então, um ministro do STF tem que autorizar que outro ministro do STF seja investigado. Ok. Porém, tem um detalhe. Se for uma investigação de indício, para fazer uma investigação mais profunda, mais abrangente, é permitido, sim. O advogado Jeffrey Chikine, ele tenta distorcer o que aconteceu. O que aconteceu é que surgiu no âmbito da investigação de Eduardo Bolsonaro, que coletou no celular de Jair Bolsonaro conversas entre pai e filho. Nessas conversas apareceu que o Eduardo Bolsonaro disse ao pai que o André Mendonça estava atuando a favor deles no STF, o que seria absolutamente ilegal para o ministro do STF. A Polícia Federal diz na investigação de Eduardo Bolsonaro que investigou o André Mendonça e não achou nada comprovado, totalmente comprovado contra ele. Então, nesse momento, não haveria o que fazer, naquele momento. Muito bem, agora o ministro André Mendonça, ele faz alguma coisa extremamente estranha no âmbito do caso das fraudes no INSS para descontar valores de pensionistas sem que eles dessem autorização. O ministro André Mendonça foi escolhido relator por sorteio desse processo e ele mandou agora bloquear 390 milhões do Sindinap, que é o sindicato em que atua o irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Essa notícia se espalhou pela mídia bolsonarista como se o irmão do presidente Lula tivesse alguma coisa a ver com isso. O próprio sindicato diz que o Frei Chico não tinha nenhum tipo de relação
com aquilo que está sendo questionado. E, apesar disso, o ministro André Mendonça mandou fazer uma apreensão. Na verdade, ele bloqueou 390 milhões desse sindicato e é o único sindicato e é a única decisão do André Mendonça de bloqueio de bens, apesar de haver montes de entidades com dinheiro, associações, etc., com dinheiro retido dos pensionistas, com compra de carros de luxo, tudo isso. O André Mendonça, relator do processo, não mandou bloquear nada. Tudo quem mandou bloquear foi a Advocacia Geral da União. O André Mendonça, ele atuou exclusivamente no caso do sindicato que envolve o irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, há novamente indícios de que o André Mendonça atua a mando da família Bolsonaro, dos interesses do bolsonarismo. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Sérgio, a medida atinge bens, móveis, imóveis e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A entidade é ligada ao irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico. Ele não é alvo da Polícia Federal nem investigado nessa fraude do INSS. Essa decisão de André Mendonça atinge o presidente do Sindinap, Milton Batista de Souza Filho, e também inclui o espólio, ou seja, todo o conjunto de bens do ex-presidente João Batista, morto em 2023, além de outros diretores. Em depoimento, o presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, Milton Batista Filho, disse que o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, não administrava o sindicato, mas atuava apenas politicamente. O advogado bolsonarista Jeffrey Chiquini, que integra a defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins, afirmou que a Polícia Federal teria investigado o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Em entrevista, Chiquini questionou se a apuração foi feita por iniciativa da PF ou por ordem de alguém. As menções ao ministro constam no relatório final da Polícia Federal, que também indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Na noite de ontem você publicou no X que teria uma informação que poderia mudar rumos da justiça brasileira. Pode nos adiantar algo sobre isso? Claro que sim, claro que sim. O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Exatamente isso. Agora devemos saber, né? Precisamos saber. O Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar o ministro André Mendonça? Isso é grave. Você tem um ministro da Suprema Corte sendo investigado. Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer essa questão da investigação sobre o Mendonça. Como funciona o processo de investigação de um ministro do STF? A Polícia Federal preside o inquérito com um delegado responsável por colher provas, realizar diligências e analisar indícios. Ela pode iniciar a investigação de ofício ou a pedido de outros órgãos. Mas para autoridades como ministros do STF, o caso é remetido ao STF para supervisão. Autorizações necessárias para medidas invasivas, como buscas, quebras de sigilo ou prisões, exigem autorização judicial de um ministro do STF. A Procuradoria-Geral da República entra numa outra fase posterior ao início das investigações, se houver algo que seja encontrado pela Polícia Federal. Bom, aqui você tem
a exigência que se faz para investigar um ministro do STF. Tem a fase preliminar. A Polícia Federal pode realizar diligências não invasivas, como análise de documentos públicos, cruzamento de dados ou recebimento de comunicações de irregularidades, notícias, crimes, sem necessidade de inquérito formal. Isso é amparado pelo Código de Processo Penal, CPP, artigo 4º, e pela jurisprudência, que valida investigações preliminares para evitar inquéritos desnecessários ou infundados. Ponto. Então esse sujeito está falando besteira, como sempre, não é? Mas tem também o seguinte: contra ele agora parece algo que corrobora uma investigação preliminar da Polícia Federal, ao qual o tal Schiquini se refere. Veja só, ele bloqueou R$ 389.908,91 do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas. Houve bloqueio de bens e valores para chegar a esse valor, recebidos via acordos coletivos de trabalho, etc., 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 e repasses a empresas de fachada. José Ferreira da Silva, Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente, mas não é alvo direto. A decisão foi assinada em 6 de outubro de 2025 pelo André Mendonça e foi divulgada ontem. Muito bem. Além desse dinheiro do Sindinap, o Mendonça não bloqueou dinheiro nenhum dos outros vários sindicatos envolvidos nesse caso. Nenhum. Há sindicatos que têm carros de luxo, 1000 coisas foram encontradas, sindicatos menos conhecidos, sindicatos questionáveis, outras associações, são muitas entidades, né? O Mendonça só entrou nesse processo para bloquear o dinheiro do sindicato onde trabalha o irmão do Lula. O resto, tudo que foi bloqueado dos outros sindicatos e entidades, foi feito tudo a pedido da Advocacia Geral da União, que é ligada ao governo Lula. Então, o próprio governo Lula mandou. O Sindinap, num primeiro momento, ele foi colocado na lista para bloqueio, mas foi descartado, inclusive, investigação. O bloqueio de bens e valores recebidos de acordos de 2025 faz com que a entidade seja investigada por filiações automáticas supostamente fraudulentas e repasses supostamente fraudulentos a empresas supostamente de fachadas. E aí outras duas entidades que têm alguma correlação com o Sindinap tiveram recursos bloqueados, mas são associações de aposentados e pensionistas. Entidade alvo de buscas da PF, a AMAR, é investigada por descontos ilegais de benefícios previdenciários e integração em esquema de fraudes, bloqueio autorizado na mesma operação para garantir ressarcimento das vítimas. E a Masterprev, similar às anteriores. Sindicato, nenhum sindicato, nada tinha sido feito pelo Mendonça até agora, e ele colocou mais duas associações que não são sindicatos, e foi o primeiro ato de bloqueio de qualquer coisa do Mendonça nesse episódio, o que corrobora aquilo que está na investigação da Polícia Federal. Veja só, o sindicato onde o irmão de Lula é vice-presidente também é alvo de buscas da PF na nova fase de operação contra fraudes no INSS. Não estava, ele colocou, né? Tinha sido citado, mas não estava. Depoente, inclusive, quebrou silêncio o presidente do sindicato e disse que o irmão de Lula não administrava o sindicato, ele tinha um cargo honorífico no sindicato, né? Bom, tudo isso está acontecendo pelo seguinte, veja só, na investigação do Eduardo Bolsonaro, apareceu
no relatório final da Polícia Federal isso aqui. O Eduardo Bolsonaro escreve para o pai dele: urgente, mandado de segurança feito pela defesa de Felipe Martins caiu para o ministro André Mendonça. Bom dia, temos a oportunidade de mudar a relatoria da trama golpista. Mendonça pode ter ficado prevento das questões que irão para o plenário. Vitória gigante hoje o Mendonça ter sido escolhido. Precisamos que o Mendonça dê essa liminar. As demais mensagens encaminhadas, cuja autoria não foi possível identificar, tendo em vista que foram repassadas através do celular de Eduardo Bolsonaro, informam que haveria oportunidade de mudar a relatoria da trama golpista e que o ministro André Mendonça poderia ficar prevento das questões que irão para o plenário, mas que para tanto precisariam que o Mendonça dê essa liminar. Após o encaminhamento dessas mensagens, Eduardo Bolsonaro realiza os seguintes comentários, os quais foram respondidos pelo ex-presidente em uma mensagem de áudio, que o Bolsonaro respondeu, mas que não foi possível recuperar. Em seguida, Jair Bolsonaro faz o seguinte pedido a Eduardo Bolsonaro: me ligue, porque o Bolsonaro não queria falar disso por aplicativo de mensagens. Ele diz assim, o Eduardo Bolsonaro: precisamos que o Mendonça dê essa liminar. O STF está de recesso, foi feito um agravo regimental que poderia cair para Dino Fachin Mendonça, está nas mãos do Mendonça. Se Mendonça conhecer este mandado de segurança, o Moraes fica de relator dos processos do 8 de janeiro na primeira turma. Já no plenário, seria o Mendonça o relator. Basta conhecer, pouco importa se ele deferir ou indeferir. Por isso que os bolsonaristas queriam que o plenário do STF julgasse a ação penal 2668, a ação do golpe, porque o Mendonça poderia ficar à frente de tudo isso. Aí ele ainda cita aqui: o advogado Jeffrey Schickini, advogado de Felipe Martins, pede uma liminar para cancelar a audiência que será nesta segunda-feira e para suspender o processo da trama golpista que estava com o Mendonça. O Mendonça não teve a ousadia de fazer isso. E aí o Bolsonaro escreve: me ligue. Né? Então é bem significativo e, de fato, houve uma investigação preliminar da Polícia Federal e agora essa investigação surge de novo, não é? Com esses fatos aqui. Veja que o Mendonça continua sendo tratado como um membro da quadrilha bolsonarista. André Mendonça, salve o Brasil, diz o Marcel Van Hatten, ou Marcel Van Hatten. A cada dia que passa, a atuação suspeita da Polícia Federal de Lula e do ministro Alexandre de Moraes fica mais evidente. Já não se trata de investigação, mas de perseguição política. Ele pede para o Mendonça salvar o Brasil. Como? Pode ser através do que ele fez com o sindicato, o único sindicato que ele atacou, que ele pediu bloqueio de dinheiro e de bens, que foi o do irmão do Lula. O Mendonça se tornou relator do inquérito dos contos do INSS, né? Bloqueou esses 389 milhões e ele foi de uma dureza que não vinha sendo vista. O presidente da CPMI, inclusive do INSS, criticou a decisão de André Mendonça de liberar testemunhas e ter que depor. Veja só, é estranho, não é? A defesa do Felipe Martins também comemorou a escolha de Mendonça como relator, ou seja, todo mundo está dizendo que o Mendonça está lá no STF a serviço da quadrilha bolsonarista. E a PF, pode ter certeza, minha amiga, meu amigo, sabe muito bem disso. Vamos lá. Um abraço para todo mundo.